Bom dia, gente. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. Ontem nós falamos sobre Jesus ser o centro de tudo, sendo da história, sendo da Bíblia. Ele é o final, né? No livro de Apocalipse, a gente vê ele falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o princípio e o derradeiro, né? Algumas versões vão falar. E eu acho que para a gente ter Jesus como centro da nossa vida, a gente precisa ajustar nossas prioridades. A gente precisa entender que Ele é o centro, que Ele deve ser o centro, que o reino de Deus é revelado por Ele, que Ele é o Filho amado de Deus. E a gente precisa ajustar as nossas prioridades para ter Jesus como centro. Ontem eu falei aqui sobre como Pedro, né, ficou distraído, viajou na maionese. E a Thalita traduziu isso em inglês de uma forma perfeita. Os meus amigos falaram para mim: ela parecia que era você mesmo pregando em inglês. Então, ela fez um bom trabalho. E aqui a gente vai ver outro momento onde alguém se confundiu nas prioridades e botou prioridade fora, acima de Jesus, botou outras coisas acima de Jesus. Se você achou Lucas 10, 38, fala amém. Não achou, fala espera aí. Ok, vamos lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente olha para essa passagem, e eu vou tentar me manter aqui menos de 30 minutos. A gente olha para essa passagem e a gente vê algo muito simples, muito claro, e algo que acontece de uma forma muito natural com todo mundo. A gente vê que Jesus vai na casa de Marta e Maria, o texto dá a intenção, a aparência, né, de que é a primeira vez que Jesus está indo na casa deles. A gente não sabe se é ou não, por conta do laço que Jesus tem com Lázaro, né? Lázaro, que é um amigo de Jesus, depois vai morrer, né? João capítulo 11 vai contar lá o momento da morte de Lázaro e tudo mais. E a mensagem que mandam para Jesus é: aquele que tu amas, o teu amigo, está morrendo. A gente não sabe se é a primeira vez ou se Jesus já tinha alguma conexão com eles, mas esse texto aqui né, mostra para a gente que é como se fosse assim, aquela visita a primeira vez ali. E aí Marta, como qualquer dona de casa, né, eu vou falar para vocês, se alguém aparecer na minha casa sem que a gente esteja esperando, ou se eu convidar alguém para minha casa sem que a minha esposa esteja esperando, significa que eu estou com um problema muito grande depois que a visita foi embora. Por quê? Porque ela não vai ter tomado conta da casa, deixado a casa do jeito que precisa para receber alguém. Ela está olhando ali para o lado dizendo: não, eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca faria um negócio desse. Duvido. Duvido. Se eu falar assim, falar assim, chamei um pessoal para vir lá em casa, ela vai falar: por que tu não me avisou, cara? Eu precisava organizar as coisas, limpar essa casa, está uma bagunça.
Eu tinha que ter preparado uma comida aqui para servir para as visitas, né? E Marta está com esse pensamento na cabeça dela. Ela recebe Jesus em casa. E o que ela faz? Ela trata Jesus como uma visita importante. Jesus não estava andando sozinho, né? Tem uma comitiva andando com Jesus para todo lugar onde ele vai. E Marta está ali, ó, só pegando as coisas e preparando. E aí, Lucas diz para a gente que Marta tem outra irmã chamada Maria. E Maria não, Maria foi mais devagar, foi mais esperta, né? Ela pegou, parou tudo que ela estava fazendo e sentou aos pés de Jesus. Eu gosto muito da versão em português, porque a versão em português dá mais detalhes, né? E fala assim de uma forma mais clara. Ela sentou lá para ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus. Em inglês, acho que fala só que ela sentou para ouvir Jesus falando. Mas aqui fala que ela sentou para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta fica chateada, muito chateada, porque ela está ali trabalhando para receber Jesus bem e dar algum conforto para Jesus. Afinal, Jesus é um mestre muito importante, um mestre como os mestres da lei judaica, e ela está ali fazendo tudo que ela achava que ela deveria fazer, que era a coisa certa, e ela vai para Jesus e fala: olha, Jesus, você não está vendo isso que está acontecendo aqui, não? Não é possível que você não está enxergando isso? Fala para minha irmã me ajudar, isso não é justo. Estou aqui servindo, trabalhando, sozinha. Isso não é justo. Pede para minha irmã me ajudar. E muitas das vezes a gente tem o espírito da Marta dentro da gente, né? Na igreja. E o espírito da Marta é esse espírito de serviço. E não tem nada errado com serviço. Não tem nada errado com serviço. Deixa eu dizer aqui que Jesus não falou que Marta estava errada por estar ocupada servindo. Ele não falou isso, não. Mas as motivações, o que estava no coração de Marta estava errado. Marta estava servindo de alguma forma, tentando agradar a Jesus com o que ela fazia. Tentando ganhar algum tipo de atenção, algum mérito, alguma coisa de Jesus pelo que ela fazia. E a gente precisa entender que os nossos atos de serviço a Deus não são capazes de ser usados em nenhum jeito de ganhar de volta, receber de volta nenhum favor, nenhuma graça, nenhuma bênção. Deus abençoa, e a Bíblia fala, a gente precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, os nossos serviços a Deus, aquilo que a gente faz para Deus, não pode ser com a intenção de receber nada dEle, porque tudo que Ele nos dá é pela sua graça. Se nós o amamos e o buscamos, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos dá graça, pela sua graça, não é porque a gente merece. Do mesmo jeito é a nossa salvação, não é certo? Abre lá a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Dá uma olhada lá. E no que Efésios capítulo 2 vai dizer. Texto muito conhecido. Para falar da salvação pela graça. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom, qual é o significado da palavra dom? É o presente de Deus. Quantos de vocês aqui já pagaram para ter algum presente? Márcia, quando você foi seu aniversário, Egésio te deu um presente assim muito especial. Quanto que você pagou para ter aquele presente? Eu sei que você tem que tolerar o Egésio pra caramba. Sei que é uma missão aí quase impossível, né? Não, brincando. Egésio é um cara de gente boa. Mas quanto que você pagou para receber algum presente do Egésio? Nada. O dom é o dom de Deus, não de obras. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, não é porque eu estou servindo ou porque eu estou aqui parado, não tem nada a ver com o que eu faço, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique dizendo, olha como é que eu sou bom, eu fiz isso, aí eu ganhei isso de Deus. Pois somos feituras dele, criados em Christ Jesus, para as nossas boas obras,
as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, tudo que a gente recebe é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. E você sabe que quanto mais você entende que o favor, que as bênçãos de Deus vêm pela graça dele, você fica mais acostumado com isso. Eu lembro que eu ouvi uma vez alguém falando assim, olha, eu estava dirigindo no estacionamento do Walmart. Ou como é que a gente fala em português, né? Walmart. Minhas crianças fazem piada com a gente, né? Falam que a gente fala Walmart. Tem o i no final, né? Que eles não falam esse i no final, né? E eu lembro que alguém estava falando, contando testemunho, e falou que, poxa, o estacionamento estava lotado, pastor, lotado. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, não estou querendo andar, não, está muito longe, abre só uma vaguinha, Senhor, pela tua graça, abre só uma vaguinha perto da porta. E ele falou que a pessoa terminou de orar e na mesma hora, quando estava chegando perto da porta, assim, um carro, começou a sair. Mas você sabe que a graça de Deus abre lugares, abre portas e nos dá coisas que nenhum dos nossos serviços poderia conquistar. Marta está ali focada em agradar a Jesus, em servir a Jesus, mas o coração dela está dizendo outra coisa. Como é que a gente sabe o que o coração dela está dizendo? Porque Jesus fala do coração dela. Jesus pega e fala, Marta, Marta, você está preocupado com muita coisa. Você está preocupado com muita coisa. Tem gente que ama a Deus, que quer servir a Deus, mas ainda assim tem esse zelo desregado, esse zelo errado. Não é para a salvação, sabe? Eles entendem que a salvação é pela graça de Deus, mas aí de alguma forma eles vêm para cá, eles vêm para a igreja, eles vêm para o acampamento, e eles estão ali tentando fazer as coisas, ajustar as coisas, para de alguma forma conquistar esse favor de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, saiu um ministério no Brasil, chama Toque no Altar. Quem é que lembra do Toque no Altar no Brasil? Que cantava aquelas músicas, Deus de aliança, Deus de promessas. Aí depois dividiu o Toque no Altar. A gente está no mesmo barco. Aí dividiu lá o Toque no Altar e virou Trazendo a Arca. E aí uma das músicas do Trazendo a Arca, que eles gravaram, que fez muito sucesso no Brasil, foi Olha Pra Mim. Lembra do Olha Pra Mim? Olha pra mim, Senhor, olha pra... Eu farei o que for preciso para te ver. E eu cantava essa música com a intenção errada. Hã? Como é que é? Poxa vida, pastor, que isso, pastor? Me arrasou agora. Eu vou falar. Eu cantava essa música com a intenção errada. Qual era a intenção que eu tinha? Eu achava que eu tinha que fazer as coisas, que eu tinha que cantar bem alto. Vou cantar bem alto aqui, o melhor que eu puder. Porque eu preciso que Deus olhe para mim, de alguma forma. Não, eu vou limpar aqui a igreja, eu vou arrumar o banco. Não, esse banco tem que estar perfeito no chão. Cadê a linha aqui do piso? Não tem linha. Não, vamos ajustar isso aqui, porque tudo tem que estar perfeito, porque se não tiver perfeito, Deus não vai falar comigo, Deus não vai me ajustar. E até com a minha vida pessoal, era uma tortura. Eu colocava um peso sobre o meu ombro que não precisava. Eu achava que se eu não tivesse completamente ajustado, se a minha vida não tivesse completamente perfeita, Deus não ia falar comigo. Deus não ia falar comigo. E mais uma vez, a graça de Deus teve que se revelar para mim, para me dizer, não é sobre o que você faz, não é sobre quem você é sobre com quem e aonde que está o seu coração. Se o seu coração estiver em Jesus, aí a graça dele, o favor, a misericórdia vai te alcançar. Jesus olhou para Marta, ele falou, olha Marta, você está muito inquieta e muito preocupada, está me tratando como se eu fosse uma visita, Marta, eu não quero ser visita não, eu quero ser
amigo. Eu quero ser alguém que você senta e a gente converse, a gente se diverte, a gente tem uma relação aqui. Muita gente vem para a igreja, vem para Jesus e continua tratando Jesus como se fosse uma visita. Como é que é isso, pastor? Na igreja, em volta das pessoas da igreja, ou quando alguém pega a Bíblia, ou quando a gente ora, eu não faço certas coisas, eu não falo certas coisas, eu ajo de uma certa forma, eu sou diferente nesses ambientes. Isso é tratar Jesus como se fosse visita. Isso é tratar Jesus como se ele estivesse vindo para só passear. Aí você vai lá, convida ele para o jantar, ele vem e entra só para o jantar e depois vai embora. E trata igual quando as donas de casa aqui e os maridos vão lá, organizam a casa toda, faz aquela faxina bacana para receber alguém que está vindo. Jesus não quer ser tratado dessa forma. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que Jesus, ele gosta de ir na nossa casa quando as coisas estão bem bagunçadas mesmo. Se tivesse um tempo para a gente escolher, ou a hora que a gente fosse escolher, que Jesus viesse nos visitar, eu acho que ele gostaria de vir na nossa casa quando tudo está bagunçado. Quando o casamento está quebrado, quando os filhos estão de rebeldia, quando tem pecado escondido em todo lugar, ou aparente em todo lugar. Esses são os momentos, se a gente fosse dizer que o momento que Jesus gostaria de nos visitar, esses seriam os momentos que ele gostaria de ir na nossa casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, as coisas se aprumam. Quando Jesus chega, as coisas se ajustam. Você se lembra quando Jesus foi lá, e ele estava passando, né? E aquele homem chamado Zaqueu. Tem uma história engraçada, Abraão. Me lembra para eu te contar essa história engraçada sobre Zaqueu. É um funeral e a história de Zaqueu. Um funeral e a história de Zaqueu. Ih, gente, vocês precisam ouvir essa história também. Mas Jesus estava lá e Zaqueu era aquele cobrador de imposto. O que aconteceu com Zaqueu? Pequenininho lá, ninguém gostava dele, não era muito querido pelas pessoas. Jesus passou e falou, ei, ele estava numa árvore que tem espinhos, subiu só para ver Jesus passar. E aí Jesus falou, desce aqui que hoje eu vou na tua casa. Aquele homem tinha uma vida como? Toda bagunçada. Era rejeitado pelos judeus, porque cobrava impostos e era provavelmente corrupto, como a maioria deles era, cobrava muito dinheiro das pessoas. E aí Jesus entra na casa de Zaqueu. Você sabe o que os fariseus falaram? Os fariseus chamaram os discípulos de Jesus e falaram, esse teu mestre aí, sentando com um pecador, se ajuntando com gente que não presta, que não vale nada. Jesus pegou e falou, é com eles mesmo que eu tenho que vir, porque eles estão na bagunça mesmo, tá? Vocês aí que estão bom, está tudo certo com vocês não precisam de mim não, mas aqueles que estão precisando, é para esses que eu vim. E aí, o que acontece com Zaqueu? Ele se arrepende. Escute isso aqui, ele se arrepende. Ele pega e fala, se eu roubei, eu vou devolver, vou restituir, tudo que eu fiz de errado, acabou. E o final da história, qual é? Zaqueu recebeu Jesus não só na sua casa, mas no seu coração. Então, a gente precisa entender, Jesus não tem problema, ele não tem problema com a bagunça da nossa casa, com a bagunça da nossa vida. É pelo contrário, é quando ele vem para nossas coisas, para a nossa bagunça, para os nossos pecados, é que as coisas começam a se ajustar. Às vezes a gente está querendo organizar a gente mesmo, se livrar disso, se livrar daquilo. Ah, pastor, eu tenho que parar com isso. Talvez você tenha mesmo que parar com isso, mas você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Você sozinho, sem Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. É Ele, é a presença dEle que vai ajustar as coisas. Pastor, qual é então? O que eu tenho que fazer? A gente tem que ser como Maria, gente. A gente tem que ser como Maria. Maria achou o melhor lugar para estar. E aí Jesus fala, no versículo 42, entretanto pouco é necessário. Aí eu já não gosto da versão em português. Porque a versão em português diz, pouco é necessário, aí eles falam, ou mesmo uma só coisa. Em português fala assim, uma coisa é necessária. Em inglês fala, uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa boa parte. Qual foi a parte que Maria escolheu? A gente leu lá no comecinho.
Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. A gente está falando aqui de buscar o reino de Deus, né? E como que a gente quer buscar o reino de Deus sem conhecer Jesus, gente? Como que a gente vai buscar o reino de Deus sem conhecer Jesus? Essa posição de sentar, e eu vou tomar a liberdade aqui de sentar aos pés da cadeira, essa posição aqui não é uma posição qualquer. Porque quando alguém está acima de você, significa que essa pessoa tem autoridade, tem um teto mais alto do que o seu para te ensinar. Quando Maria sentou aos pés de Jesus, ela estava dizendo: eu sou a sua serva. Fala aí, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Me guia, me mostra. Para ter um mestre, é alguém que vai te ensinar, é alguém que vai te guiar. A igreja precisa voltar para os ensinamentos de Cristo. Os crentes precisam voltar para o ensinamento de Cristo. Um dos maiores ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, não só nos deixou como ensinamento, mas como comando, é o ID. Estava conversando ontem com a irmã Cleide, que preciosidade de ouvir da missão, e como que a igreja está trabalhando com missões, e como que ela foi lá no Brasil e visitou o Amazonas. Esse é o principal, a maior direção que a igreja recebeu do Senhor Jesus. Vai, prega o evangelho, ensina aquilo que eu ensinei a vocês. É um passar de bastão, sabe quando você vai lá nas Olimpíadas? Estou olhando aqui alguma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Obrigado, Abraão. É como se fosse um bastão mesmo, que a gente está nas Olimpíadas. Aí você vai lá naquela corrida. Como é que é a corrida? Os caras às vezes vão lá e vai passando aí de lado para lado. Vou ficar lá do outro lado esperando. Vai passando. Não pula ninguém não, tem que passar de mão em mão. Não, Abraão, pula ninguém não, Abraão. Que é isso, meu irmão? Passa para trás, vai passando. Jesus deu o ensinamento para a gente, vai. E a gente precisa passar o bastão adiante. Como que a gente passa o bastão adiante? Pregando, ensinando o evangelho, falando de Jesus, trazendo as pessoas para o entendimento do que Jesus fez, de quem Jesus é e de qual é o plano de Deus, o propósito de Deus para cada um deles. Valeu, Fábio? Pegou a Thalita lá, isso aí, acerta. Vai passando. Passando, é o bastão. E assim vai funcionando. Nós precisamos ter essa intenção, essa intencionalidade. Uma coisa que eu tenho ouvido demais, voltou para mim, glória a Deus. Não era minha água não, era do Abraão. Já é tomar, né? Não estou bem. Essa é a intencionalidade do evangelho. A gente precisa ser intencional no nosso tempo com Deus. Maria sentou aos pés de Jesus. E alguma coisa me fala que essa posição de Maria virou a rotina, a vida dela. Isso não foi uma coisa que aconteceu uma vez só, não foi uma coisa que Maria achou que ela tinha que fazer apenas naquele dia, mas Maria aprendeu que dali por diante, qualquer lugar que ela poderia, o melhor lugar que ela poderia estar na presença de Jesus era aos seus pés. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque quando a gente vê, depois que Lázaro morre, João, você pode ir lá olhar, João capítulo 11. Ela aprendeu aos pés de Jesus, ela ficou aos pés de Jesus. Quando a gente vai lá para João capítulo 11, Jesus recebe a mensagem: olha, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. E aí Jesus ainda demora mais um pouco para voltar para Betânia. Jesus chega, quando ele chega em Betânia, Marta está desesperada, não está? A gente vê lá Marta, capítulo 11 de João, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu acho que é isso, né? Te concederá? Estou olhando, eu falei, meu Deus do céu, está errado isso aqui.
Declarou-se Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Parece que Marta está falando assim: Senhor, o Senhor pode fazer, mas aí não pode. Eu sei que vai acontecer depois. Aí Jesus fala: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E a gente olha lá para o versículo 32. Maria está lá chorando com outro grupo de pessoas, né? Versículo 32 aparece. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés. Maria não ficou só na presença, nos pés de Jesus, só para ensinar. No momento mais difícil da vida dela, ela correu para os pés de Jesus de novo. Quando ela viu que Jesus estava lá, é Jesus que eu preciso. Deixa eu ir para o meu lugarzinho ali, onde meu special spot. Aquele lugarzinho secreto que eu posso ficar bem confortável na presença dele e abrir meu coração. E aí Maria chora, abre o coração para Jesus. E ela olha para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ela fala a mesma coisa que Marta, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Não tinha morrido. Ela chora aos pés de Jesus, se quebranta, abre o coração. Quando a gente aprende sobre a graça de Deus e o favor de Deus, aí não tem mais aquele medo, né? Que às vezes a gente tem como crente, um medo de mostrar a realidade do nosso coração para Deus. Você já ouviu oração engessada? Já ouviu oração engessada? Já viu crente engessado? É aquele pessoal que é cheio de formalidade. Não, porque muda até a voz, né? Não, porque agora nós vamos falar com Deus. E nesse momento, todos nós fechemos os nossos olhos e falemos com o nosso Pai Celestial que está nos céus. Um pessoal que é cheio de formalidade, às vezes é uma coisa deles mesmo, que eles já são formais, mas tem gente que faz a formalidade aparecer. Maria está nem aí para isso. Eu aprendi com ele, mas eu também sei que eu posso chorar com ele. Ele é tudo que eu preciso para a minha vida, para me guiar, mas ele é tudo que eu preciso na minha dor. Eu preciso dele em tudo, em todas as áreas, em todos os momentos, e nos pés dele eu sei que eu encontro o que eu preciso. Se Deus vê o nosso coração, gente, se Deus vê o nosso coração, se Jesus conhece a intenção do nosso coração, e eu estou falando se de propósito, que talvez você pense que não. Se Ele conhece a intenção do nosso coração, as palavras, por que às vezes a gente fica tão envergonhado de falar com Ele a verdade do nosso coração? Sabe, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê Davi literalmente falando: Senhor, pega meus inimigos e destrói eles. Estou falando para você fazer isso não, pelo amor de Deus. Exercita a misericórdia. Mas Davi pega e fala para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo isso não? Onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? E a gente também vê momentos que ele fala: eu esperei com paciência. O salmista vem e fala: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você vê o testemunho lá de alegria, de celebração. E você vê outros momentos que ele está: Senhor, mata eles. Destrói eles. É muita gente, Deus, que me odeia. É mais gente do que eu posso contar. É mais do que de cabelo que eu tenho. Não seria uma coisa muito difícil para mim, né? Mais gente do que eu posso contar, mais cabelo que eu tenho na minha cabeça são os meus inimigos. Mata todos eles, mostra para eles que o Senhor é comigo, não com eles. Mas tem momentos que Davi está lá: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. O Senhor é tão misericordioso. O Senhor não puniu ele, o Senhor também não me puniu. O Senhor demonstrou sua graça, seu favor. Por que a gente é tão envergonhado? Abre o coração. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu amigo. Tem uma música em inglês, né? What a friend we have in Jesus. Tem em português também, né? Em Jesus, amigo, temos... Cadê a irmã Maristela? Não está aqui. Está lá com as crianças? Mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos... Pastor, vou só um pouquinho. Tudo a Deus em oração.
temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Esse é o nosso Jesus. O que mais que Maria fez? Aonde mais? Qual é o outro momento? Vira a página aí, capítulo 12 de João. Lázaro ressuscitou, Jesus volta. Jesus volta para Betânia um tempo depois. Aí Jesus voltou, está todo mundo lá na casa de Marta e Maria de novo e Lázaro. Está todo mundo celebrando, aleluia. Culto de ação de graça. A gente faz isso muito no Brasil, né? Vocês ainda fazem aqui na igreja brasileira? A gente fazia muito culto de ação de graça no Brasil. O pessoal conseguia trabalho, culto de ação de graça. O filho saiu da cadeia, culto de ação de graça. O marido foi promovido, culto de ação de graça. E o bom do culto de ação de graça é que a gente adorava, depois a gente comia, gente. Ah, maravilha, sempre tinha um bolo gostoso, a sobremesa boa. A gente ria pra caramba, saudade. O que acontece aqui? Versículo 3 do capítulo 12 de João. Então Maria, ó Maria de novo, hein? Maria, está todo mundo lá, Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria prendeu nos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus, agora ela está lá adorando. Aonde? Nos pés de Jesus. Sabe o que é esse perfume nardo? É caríssimo. Um ano inteiro de salário que isso custava, gente. E ela pegou e derramou. Judas lá, o interesseiro, né? Que a gente precisa falar dele. Judas está lá no meio e falou, que desperdício. A gente podia pegar isso como oferta, vender e dar para os pobres. Olha só como é que é o coração de Judas. Vender e dar para os pobres. Por quê? Porque Judas queria, ó. Você entende isso aqui, né? Que outro dia eu fiz isso lá na igreja, ninguém entendeu. Judas queria, ó, botar, ó, igual os políticos lá do Brasil que faz, né? O pessoal que gosta de... Aqui também tem, né? Eu já aprendi que aqui também tem. É só mais escondido, é só mais disfarçado. Mas só roubar o dinheiro. Maria está adorando aos pés de Jesus, entregando tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é quem a gente tem como Salvador e Senhor da nossa vida. É aquele que a gente vai para aprender, é aquele que a gente vai para chorar, é aquele que a gente vai para adorar. E quando a gente vai para adorar, a gente precisa abrir o coração e botar tudo para fora. Tudo para fora. Entregar o nosso melhor. Entregar o nosso melhor e ter Ele como centro da nossa adoração. Você vê que Maria está aos pés dele e entregando talvez a coisa mais preciosa que ela podia ter. O que você entrega a Deus quando você vai na presença dEle através do Filho dEle, Jesus? O que você entrega para Deus? Tem gente que vem para a igreja e parece que não está na igreja. Tem gente que não tem devocional, que não tem momento de adoração pessoal, particular. Tem gente que vem aqui, você vê que tem o pessoal que vai chegar na igreja, vai estar lá, e adorar, e vai cantar, e vai estar com o coração totalmente entregue, né, e totalmente aberto para receber de Deus. Tem gente que vem, que fica ali, né, tipo... Isso define quem é que está fazendo? Não. Como é que está o coração? É lá dentro do coração. Como é que está lá dentro do coração? Tem gente que adora ali, ó, Deus, caladinho. Um exemplo disso é quando Jesus fala, né, do publicano e do fariseu. Aqui um está lá e se gabando de tudo. Eu dou oferta disso, eu dou oferta daquilo, dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou como aquele que está lá na porta, não. Aquele que está lá na porta, lá, ele não presta, não vale nada. E aquele que está lá na porta, está lá, Senhor, eu não mereço nada, não sou ninguém, obrigado pela tua graça, pelo teu favor. Qual é a oração que Deus está muito mais feliz de ouvir?
A oração daquele que está se quebrantando aos pés de Jesus. Irmãos, adorar a Deus é pelo que a gente deve viver. Adorar a Deus tem que ser o motivo da nossa existência. E eu não estou falando isso aqui de forma limitada à música ou o que se faz dentro da igreja. A adoração a Deus, ela tem que ser a nossa intenção, a intenção da nossa alma, do nosso coração. Em tudo que a gente faz, a gente tem que olhar e entender, eu preciso adorar a Deus. Eu estou trabalhando, não sei com o que você trabalha. Eu estou trabalhando lá, o meu chefe está me vendo, meus amigos estão me vendo no meu trabalho. Eu preciso adorar a Deus aqui. Como é que eu adoro a Deus aqui? Eu faço o meu melhor. Eu entrego o meu melhor, como no livro de Efésios fala, para o seu chefe, né, para aquele que está acima de você, quando fala de escravos e servos. Entrega o seu melhor. Entrega o seu melhor. Eu lembro que uma vez, lá no Tennessee, quando eu fui para lá, eu fui limpar a casa com a minha irmã. Quem aqui entende o que eu estou falando? Limpar a casa. Like a house cleaner. Fui lá limpar com a minha irmã. Estava sem trabalho, falei, preciso botar um dinheiro no bolso. O Johnny estava para nascer. Falei, vamos trabalhar. E eu estou lá com a minha irmã limpando. Ela falou, Fernanda, só pagou aqui a faxina básica, né? Não foi deep clean, não. Márcia, nada de deep clean. E aí eu estou lá limpando as coisas. Nem sei se a Márcia continua ainda com o business dela, né, Márcia? Eu trabalhei muito com a Márcia, gente. Trabalhei muito com a Márcia. E aí estou lá limpando e falei, pô, Gabriela, mas essa casa aqui tá um nojo, né? Essa casa aqui tá braba, Gabriela. Falei, vamos dar uma moral para a moça, tadinha, né? Era uma moça já de idade. Falei, vamos dar uma moral para ela. Aí eu peguei, né, o Clorox. Você quase morre com aquele troço. Comecei a espirrar na persiana da mulher, e tirando aquela gordura, né, que estava lá por anos, tirando, esfregando, puxei o sofá dela do lugar, limpei atrás do sofá, levantei o tapete aqui, levantei o tapete do outro lado, e estou lá dando gás, ó. Como é que traduz dando gás? Estou dando gás. Aí quando terminamos, a moça olhou para minha irmã, né, e falou assim, vocês são crentes? Vocês são crentes? Aí minha irmã falou assim, meu irmão é pastor, meu esposo é pastor. Aí ela falou, agora está entendido. Agora eu entendi. Vocês fizeram como se fosse para Jesus. Vocês fizeram como se fosse para Jesus. Adorar a Deus, ter uma vida de adoração é muito mais do que o que a gente faz aqui nas quatro paredes, na música, na hora do louvor. Adorar a Deus é quando a gente honra a Deus com tudo que a gente tem, com o mínimo da nossa vida e com as grandes coisas. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, quando ninguém está vendo. Tem uma música, toca no altar de novo, né? Quem é você quando ninguém vê? Vou parar de cantar, pastor. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Quando as luzes se apagam, quando o microfone está desligado, quando você está só em casa, você e seu marido, você e seus filhos, quem é você? Você está honrando a Deus, você está adorando a Deus em tudo que você faz. Esse tem que ser o centro da nossa vida. Honrar ao Senhor com todo o nosso coração. Se a gente não faz isso, gente, talvez você chegue até no céu, sem fazer isso. Mas o sacrifício de Jesus, você não valeu aquele sacrifício. O jeito que eu explico isso lá na igreja é assim. Imagina que você tem um filho que está nas drogas. E aí você põe toda a sua saving account into a rehab place to get your kid. Para pegar o seu filho. Você põe todo o seu dinheiro num lugar de reabilitação. Obrigado. E aí você investe tudo que você tem, porque tudo que você quer na sua vida é ver aquele filho transformado, restaurado. Você quer ver aquele filho liberto das drogas, você quer ver aquele filho trabalhando, e aí você investe tudo que você tem. Deus fez isso com a gente. Deus fez isso com a gente. Quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele estava pagando o preço da sua reabilitação, para te tirar do poder do pecado e te trazer para perto dEle. Ele fez isso em Jesus.
E a gente sabe o que ele fez, ele botou tudo que ele tinha, porque a Bíblia fala, né, que ele deu o seu único filho. Tudo que ele tinha, ele depositou na gente. E aí o que você espera? Se você tivesse feito esse investimento, não sei se tem ninguém aqui que tem essa situação, ou que já teve na família, o que você espera? Você espera que aquela pessoa saia da reabilitação e tenha uma vida diferente. E tenha uma vida de, pelo menos, gratidão. Eu sei o que meu pai, o que a minha mãe, o que a minha família fez por mim. Eu nunca mais vou andar nessa vida de uma forma que não valorize o que eles fizeram por mim. Eu vou te falar. Deus tem... É difícil dizer isso, né? Mas eu vou dizer. Deus tem essa expectativa sobre nós. De que a gente vá viver de uma forma que o nome dele é honrado. Que o sacrifício de Jesus na cruz seja honrado. Para quem foi resgatado do poder das trevas, do poder do pecado, da escravidão do pecado, e agora anda na luz, na liberdade que Cristo tem para a gente precisa entender isso e honrar isso com toda a nossa vida. Quero perguntar para você, como é que você está? Você está mesmo com Jesus na sua mente, ou você está talvez distraído com muita coisa? Ele é o centro de tudo. Não só o centro de tudo na Bíblia, mas tem que ser o centro de tudo na nossa vida. A gente falou ontem, o reino de Deus é revelado na pessoa de Jesus. E aí Jesus vem para a gente. Ele falou, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio para a gente, para ficar com a gente. E as pessoas precisam ver Ele também como centro da nossa vida, não só o centro da história, do cosmos, não é só o centro da profecia, da lei, não é só sobre isso, não é para resumir a Bíblia e falar só que é Jesus lá fora, não, é para falar que Jesus na nossa vida, Ele tem que estar aqui, ó, no centro do nosso coração. E a pergunta é, Ele está no centro do seu coração? A sua vida está girando em volta de Jesus? Você está aprendendo com Ele? Chorando aos pés dele, honrando ele a cada passo que você dá nessa vida? Se você não está fazendo isso, deixa eu te falar uma coisa. Jesus fez demais por Marta e Maria. Você sabe que essa última viagem em Betânia custou a vida de Jesus. Como assim, pastor, custou a vida de Jesus? Foi depois desse milagre de Lázaro, e você pode continuar lendo depois na sua devocional. Foi depois desse milagre e que Jesus foi visitar ele de novo, que os fariseus ficaram revoltados. E aí eles quiseram matar e começaram a planejar para matar Jesus. Aquela viagem, aquele momento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro despertou, desvendou, né, toda a intenção do mal para destruir ele. E a minha pergunta para você é isso, Jesus já fez tudo. Ele já fez tudo. Tudo que ele tinha para fazer, a gente fica esperando, né? Que vai acontecer alguma coisa melhor, e aí a gente vai fazer, a gente vai se entregar mais. A gente está esperando só que Deus faça isso aqui. Quando Deus mudar o meu marido, pastor, quando Deus mudar a minha filha, quando Deus trazer o meu filho, transformar a minha casa, restaurar o meu casamento, aí eu vou me envolver mais, aí eu vou me dedicar mais, aí eu vou ter essa vida que o Senhor está falando. Pastor, quando essa situação na minha vida for ajustada, aí eu vou me dedicar completamente, aí só vai ser Jesus, como o Senhor falou ontem. Igual no futebol, no peito e no coração. Ele já fez tudo. Já fez tudo. Já está tudo. Você só precisa aceitar e viver isso. Como é que você está? Quero que você feche seus olhos. Eu estou muito feliz de estar aqui e ver uma adoração tão voltada a Jesus, e ver um povo alegre, cheio de alegria para louvar a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com esse tema, né? De buscar o reino de Deus primeiro, acima de todas as coisas. Mas a gente precisa
fazer aquela análise, sentar no sofá da terapia de Deus e deixar que a palavra dele escaneie o nosso coração e que a palavra dele cheque todas as áreas, todas as dimensões. Será que eu estou preocupado com muita coisa? Será que meu coração está alinhado? Estou fazendo pela razão certa, pela motivação certa? Será que eu estou tratando Jesus como um visitante? Ou será que Ele é realmente parte da minha vida? Eu estou honrando Ele com tudo que eu tenho? E se você não está, tem tempo para você hoje. Tem um tempo para você de reconciliação, de arrependimento e de tomar uma decisão de fazer diferente, submeter todas as áreas da sua vida. Eu não sei, às vezes a gente tem um pensamento que não é cristão, um lugar no nosso coração que ainda está obscurecido com algum sentimento que não vem de Deus. Deixa Deus mudar o teu coração hoje. É mágoa, é ressentimento. Eu fiquei muito chateado, pastor. Fizeram isso comigo. Deixa eu te falar, todo mundo tem chateação na vida. Todo mundo já passou por algum momento de decepção, alguns maiores do que outros. Mas deixa eu falar, esse sentimento não é de Deus para a sua vida. Você precisa limpar o seu coração, deixar isso aos pés de Jesus e deixar que a palavra de Deus transforme a sua vida. Às vezes a gente ainda está com outros deuses, escondendo outros deuses na nossa vida. O dinheiro, as amizades, as atividades, é aquilo que a gente gosta, um relacionamento, um hobby. Nós precisamos entender que Ele precisa ser o centro de tudo. Nas nossas conversas, nos nossos momentos de tristeza, de chateação, de aborrecimento, quando a vida está sufocante, quando a gente está vivendo a vida, Jesus precisa ser o centro de tudo. Como é que você está hoje? Como é que você está hoje? Vamos orar. Senhor, nessa manhã, ó Pai, nós nos achegamos até a Tua presença, Senhor. Deus, como é bom saber que o Senhor não é um Deus distante. Como é bom saber que o Senhor não é um Deus que está esperando que a gente faça nada. O Senhor não é um Deus que deixou o primeiro passo, a iniciativa para a gente. É bom saber, ó Deus, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor tomou o primeiro passo. O Senhor fez o caminho, abriu o caminho. Ó Deus, hoje eu te peço, Senhor, atrai o nosso coração ao Senhor. Atrai a nossa mente ao Senhor. Atrai a nossa adoração a Ti e a Ti only, Senhor. Apenas ao Senhor. Não, Deus, não deixa que a gente fique distraído, que a gente se desvie pela diversão, pela atividade, pela melodia de uma música, Senhor, ou porque a gente gosta de ouvir esse pastor, aquele pastor, mas, ó Deus, nos atrai a Tua presença. Nos dá o coração que se deleita no Senhor, que na lei medita dia e noite. Nos ajuda, ó Deus. Quebranta o nosso coração, muda o nosso entendimento. E se existe algo, Senhor, na nossa vida que não Te agrada, e se existe algo no nosso coração que não provém de Ti, ó Deus, nós Te pedimos agora, muda o nosso coração. Que as palavras, as doces palavras que Marta ouviu, que nós possamos ouvir o Senhor falando o nosso nome, como Marta ouviu, Fernando, Marta, Carol, quem quer que seja, ó Deus, que possamos ouvir a Tua doce voz, nos dizendo, você está se preocupando demais, você está focado nas coisas erradas, tem algo aí na sua vida que não me pertence. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, autoridade, para falar ao nosso coração. E como Jesus mesmo falou,
As minhas ovelhas conhecem a minha voz e obedecem. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz através do Teu Espírito e que possamos obedecer ao Teu chamado. No nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.